Muito bem, então dando continuidade ao fórum e lembrando que o tema-chave inspirador do dia de hoje é um mundo em transição, nós vamos sim agora dar início ao painel Conexões Ásia, África e Oriente Médio. Para moderar essa conversa, nós convidamos ele, que é secretário de Assuntos Econômicos Internacionais do Ministério da Economia, Erivaldo Gomes, e para falar sobre esse assunto, Khaled Sherif, vice-presidente de Desenvolvimento Regional do African Development Bank, também Joaquim von Amsberg, vice-presidente de Política e Estratégia do Banco Asiático de Investimentos em Infraestrutura. Também conosco para debater esse tema, o vice-presidente do New Development Bank, Anil Kishora. E contamos ainda com a participação do comentador Francisco Gaetani, que é professor no mestrado profissionalizante da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. E agora sim, boas-vindas ao nosso moderador, secretário Erivaldo Gomes. Um prazer tê-lo aqui conosco nesse segundo dia do Fórum do Desenvolvimento. Bom dia, seja muito bem-vindo. Obrigado, Adalgisa. Senhoras e senhores, bom dia, sejam bem-vindos a esse painel Conexões África, Ásia e Oriente Médio. E eu gostaria de agradecer à BDE pelo convite e agradecer também aos outros painelistas pela participação. É um prazer estar aqui com vocês. Como o título indica, nós estamos todos conectados, vivemos numa vila global, estamos numa economia global. Mesmo que estejamos distantes, os nossos destinos estão ligados. A Covid-19, as mudanças climáticas, todos os ganhos da globalização, tudo isso indica como é importante que nós possamos colaborar uns com os outros. Os bancos de desenvolvimento têm esse papel muito importante no desenvolvimento sustentável nos níveis locais, com os recursos que têm canalizado e também com a expertise técnica que tem oferecido. Então, eu estou feliz de estar aqui nesse painel hoje de manhã com representantes de alto nível de várias instituições que desenvolvem oportunidades e podem trazer uma perspectiva interessante e importante sobre o papel dessas instituições no contexto regional e como podem expandir a colaboração com o Brasil. Nos últimos anos, o Brasil tem aumentado sua participação nos bancos de desenvolvimento. E eu gostaria de iniciar pedindo que os nossos participantes façam suas aberturas, falando também sobre suas instituições e conexões com as instituições brasileiras. Então, como o Brasil pode participar e se engajar com suas instituições? Também gostaria de pedir a cada um, ou perguntar a cada um, como os bancos de desenvolvimento poderiam ajudar o Brasil a aumentar sua conexão com as regiões em que suas instituições operam. De que forma os seus bancos podem ajudar a empresas brasileiras a aumentarem sua participação comercial com os bancos, negócios, serviços na região? Gostaria de passar a palavra para os nossos participantes e vamos iniciar com o Dr. Khaled Sherif, vice-presidente de desenvolvimento regional do Banco de Desenvolvimento Africano, do African Development Bank.
Depois, o Dr. Anil Kishora, do New Development Bank. Muito obrigada pelo convite. Primeiro de tudo, eu gostaria de dizer que foi ou é o Banco de Desenvolvimento da região africana e tem presença em mais de 54 países, assegurando a prosperidade dos africanos. E desenvolvimento, o continente e indicadores, especialmente os ODMs, ou os S, ou os todos esses, os SDGs, né, os ODMs das Nações Unidas. Muitos sabem que o aumento dos gastos de consumo são de extrema importância para qualquer economia. Aumentando. O aumento que tivemos em 2010 alcançou mais de 1 trilhão e esperamos mais de 1 trilhão até 2025. Eu vou colocar aqui o meu PowerPoint. E o PIB espera-se alcançar um PIB de 5,6. Claro, é um imenso mercado com grande potencial. A União Africana estabeleceu 3 blocos, aumentando, então, a integração regional, mais especificamente, e com investimento estrangeiro direto no mundo inteiro. O African Development Bank tem um papel primordial na estratégia de desenvolvimento do continente. E desenvolvemos, então, a nossa estratégia que entra ou que convida e engaja o setor privado como um parceiro principal. E ao longo, ajudando o crescimento de empresas, não apenas no continente, mas em todo o mundo. Os africanos são excelentes em negociar com o mundo e quando analisamos os números de negócios da África, dentro da África, vemos números não tão significativos. No entanto, já com a Ásia e a Europa, vemos números bastante mais significativos e semelhantes a que temos com a América do Sul e o mercado do Mercosul. Então, melhorando, como vocês sabem, dentro do continente africano, o investimento estrangeiro direto. E mais ou menos 26% da produção mundial de matérias-primas vem da África. É um potencial impressionante na África, com muitas oportunidades de negócios, e para o crescimento da África, precisamos da indústria, das empresas, com algum tipo de nível de economias de escala. Precisa de tecnologia, precisa de expandir seus mercados. Os empréstimos bancários comerciais ainda são a principal fonte de financiamento externo e capital de crescimento para os negócios, e cada vez mais dependentes de financiamento de dívida para atender suas necessidades de fluxo de caixa e de investimento. No entanto, os bancos ainda estão relutantes em financiar empresas em seus estágios iniciais de desenvolvimento. Agora, para que o futuro da África se solidifique,
Vocês verão que, após o foco da União Africana sobre a integração regional das economias africanas, todo o conceito aqui trata-se de como criar dentro da União Africana um mercado comum que possa liberalizar e promover o fluxo de bens e serviços, aumentando os investimentos, trazendo mais capital para o continente africano e garantindo que a África consiga se tornar uma potência econômica com aquele nível que nós vemos nas Américas, na Ásia e na União Europeia. Agora, para implementar uma visão de integração da África, veremos que tem que haver uma visão de promoção de comércio e investimento, infraestrutura regional e um conjunto coerente de instrumentos de integração financeira. Eu acho que, bom, os slides parecem não estar passando, né? Então, no slide 3, para aqueles que... O slide seguinte, por favor. Então, como vocês veem, na questão de integração de mercados financeiros, isso é importante, isso é chave para o desenvolvimento da África. E os 54 países africanos. Então, isso é essencial. A profundidade do mercado financeiro e essa integração é essencial para o desenvolvimento econômico. Como o Brasil descobriu, o mercado financeiro tradicional composto de bancos comerciais e de investimento, empresas de seguros, etc., tem um foco forte no setor corporativo. Mas, na maioria dos casos, esse setor é altamente regulado e também sujeito a requisitos muito rigorosos. Então, tem que haver um foco maior no retorno aos acionistas. Então, essas instituições têm que operar em escala e cumprir requisitos jurídicos e regulatórios que visam a estabilidade financeira, promovendo o crescimento de um sistema coerente. Também a África está um pouquinho atrasada em relação, mas o Brasil já experimentou esse problema na definição de seus instrumentos, e esse é um problema comum ao redor do globo, mas provavelmente é o atual desafio, o maior desafio da África no momento. Muitas economias da OCDE concentraram seus esforços no financiamento de pequenos negócios, em bancos comerciais, e é essa também a estratégia do Banco Africano, tornar esses setores uma prioridade, promovendo a integração financeira, a integração econômica e também o investimento externo direto. No próximo slide, vemos que na África nós enfrentamos desafios parecidos com os do Brasil, onde a maioria das empresas tem dificuldade em obter financiamento bancário. E é por isso que o investimento externo direto é tão importante. Isso se aplica à necessidade de capital de giro, para o cumprimento de obrigações de curto prazo, por exemplo, e afeta micro, pequenas e médias empresas. No continente, temos uma situação onde o capital privado tem dificuldade em apoiar pequenas empresas, principalmente quando se trata de expansão transfronteiriça. Cada país parece ter sua própria conjunto de regras para investimento, regulamentação tributária, diferente regulamentação aduaneira, com diferenças também na estrutura de taxas de juros. Nada disso ajuda a promover o comércio intra-africano. No entanto, essa é uma questão essencial para o desenvolvimento africano. Então, o Banco Africano de Desenvolvimento está trabalhando com muitos parceiros para
enfrentar os desafios à integração financeira e também está trabalhando para acelerar o processamento de transações, usando também novas tecnologias, como, por exemplo, transações de blockchain. E aqueles, enfim, abordando esta situação. Então, como nós vemos no próximo slide, o Banco Africano de Desenvolvimento está se movendo na direção de plataformas de informação para conectar mercados. Essa é uma questão muito importante para o Brasil também. Quando vemos que o consumo no Brasil vai chegar a mais de 2 trilhões de dólares até 2030, nós vemos que exportações para a África são o futuro, abrindo oportunidades para negócios e empresas, principalmente oportunidades de comércio eletrônico. É aí que reside o futuro. No entanto, essas oportunidades ficarão fechadas e localizadas sem uma conectividade de infraestrutura, que é o foco do que nós estamos tentando fazer. Então, ao tentar abrir e conectar mercados, nós estamos também verificando que é necessário, é muito fundamental essa questão da infraestrutura. E sem isso, nós vamos ter muito mais dificuldade, não apenas em obter os investimentos necessários, mas também o desenvolvimento que estamos buscando. Então, nós temos programas focados especificamente na criação desse tipo de plataforma para pequenas e médias empresas. Nós estamos nos afastando de áreas tradicionais de foco e buscando a facilitação do comércio do ponto de vista de comércio eletrônico, sempre em coerência com os objetivos do continente africano e a promoção de um mercado comum africano. Então, o apoio que nós esperamos apoiar o empreendedorismo e conexões entre mercados globais e mercados locais, sempre com muita inovação nas telecomunicações e transmissão de dados especificamente. Então, a África precisa de tecnologias que irão permitir que plataformas de comércio eletrônico evoluam, especialmente promovendo o comércio e os ecossistemas necessários, onde as economias não desenvolvem infraestrutura tradicional, mas encontram enormes oportunidades na abertura da agricultura e exportações de diferentes tipos, também promovendo o desenvolvimento de pequenas e médias empresas, como forma de apoiar os empreendedores e desenvolver mercados através dessas oportunidades de comércio eletrônico. Para chegar lá, precisamos assegurar que tenhamos enfrentado os desafios na área regulatória, no ambiente regulatório, especialmente analisando como os países dentro da África que têm esses ambientes precários de negócios possam, então, se desenvolver, levando-os a melhorar a sua posição e situação dentro dos mercados globais e oferecendo ao mundo também um excelente mercado. Por isso, precisamos entender as características dos 54 países que fazem parte do continente africano. Então, são 28 desses países produzem matérias-primas, estão na indústria primária, e precisamos, então, desenvolvê-los para poderem produzir produtos intermediários e não apenas matérias-primas. Então, para a África, o apoio ao empreendedorismo é de extrema importância e precisamos, então, melhorar
o ambiente institucional, regulatório e legal, com incubadoras, apoiar as incubadoras de pequenas empresas, as plataformas de comunicação, melhorando o movimento de produtos entre os países e também a recepção de bens para dentro do continente africano. Para isso, precisamos tratar da infraestrutura e utilizar a massa crítica que já temos. Além disso, precisamos melhorar as cadeias de valor para serem o futuro da África fora do contexto de exportação apenas de matérias-primas, entrando em produtos de maior valor agregado. Então, para concluir, a África está tentando integrar regionalmente, tentando se tornar uma entidade econômica nos moldes da União Europeia, com oportunidades de aumentar o desenvolvimento econômico e crescimento dentro do setor privado como nunca antes. Aqui no último slide podemos ver as regulamentações econômicas, comerciais no continente, e temos trabalhado também melhorando a integração e a interação entre os 54 países que formam o continente, criando também diferentes facilidades que possibilitem a parceria com países como o Brasil. Finalmente, em um continente como a África, esse tipo de desenvolvimento é uma imensa prioridade. 18 desses países no nosso continente africano ainda encara questões sérias de renda, dependendo, então, da criação de empregos, de desenvolvimento, de cadeias de valor com valor agregado, e começamos a ver, então, em algumas partes da África, o consumo aumentando 3 a 4 vezes em uma década. Algumas partes do continente africano têm crescido mais rápido do que vários países do mundo. E é isso que gostaríamos de replicar em todo o continente. A África é o futuro e a África é a oportunidade de investimento do amanhã, e o Brasil deve manter em mente a África como um parceiro de desenvolvimento e de comércio. Thank you very much, Dr. Khalid. Some other companies and countries are... Outras empresas e países estão aproveitando oportunidades oferecidas pela África. Temos oportunidade de ver uma importante apresentação sobre todas as oportunidades oferecidas pela África a empresas brasileiras em áreas onde, tradicionalmente, não atuamos. Então, quando pensamos em África, pensamos, às vezes, em infraestrutura, oportunidades para investimentos em infraestrutura, mas como vemos com essa apresentação,
Existem outras oportunidades interessantes na área de serviços financeiros, agricultura, processamento de alimentos, bem como serviços ambientais. E é bom saber que existem essas oportunidades para as empresas brasileiras na África. Então, passando de África para outra região muito dinâmica, vamos para a Ásia. Eu gostaria de pedir ao senhor Joaquim von Amsberg, vice-presidente do AIIB, que vai falar sobre oportunidades na Ásia. O senhor tem a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Erivaldo, obrigado aos organizadores para participar deste fórum para falar sobre conexões e conectividade. É claro, os bancos de desenvolvimento multilaterais têm tudo a ver com conexões. Eu vou falar de conexões físicas, conexões econômicas e, finalmente, conexões institucionais. Primeiro, vou me concentrar em conexões físicas. Como o nosso banco, como o nome do nosso banco sugere, nós nos concentramos principalmente em conexões físicas e talvez pensando primeiro em infraestrutura rodoviária ou de transporte, né, os portos, as rodovias que facilitam o comércio, que carregam bens e pessoas. Mas a infraestrutura de conectividade não tem a ver somente, com transporte, também tem a ver com energia, conectividade energética. Então, por exemplo, o transporte de gás, de petróleo, e também a questão das linhas de transmissão de alta voltagem que cruzam fronteiras. Podemos ter, por exemplo, no futuro, dutos carregando, por exemplo, gás e petróleo. E se olharmos para países como Nepal, fornecendo eletricidade para a Índia, para Bangladesh, temos outros países como Laos, por exemplo, exportando energia para os seus vizinhos. Então, são muitas oportunidades de desenvolvimento econômico nessa integração do setor energético. E também a conectividade de dados é muito importante. Cada vez mais serviços são comercializados através de infraestrutura de dados. Então, é importante que os países estejam conectados, mas também as áreas rurais têm que estar conectadas globalmente. E para esse propósito, a conectividade de dados é cada vez mais fundamental. Nós investimos recentemente em uma empresa que está construindo uma rede de satélite que vai, na verdade, conectar as ilhas da Indonésia, e é muito importante isso para trazer populações em áreas remotas e integrar essas populações na economia global. Então, não se trata apenas de grandes empresas, grandes produtores ou grandes exportadores de commodities ou de matéria-prima. Pode também ser, isso pode, a conectividade doméstica, de infraestrutura doméstica é muito importante, não apenas de portos grandes ou aeroportos grandes e grandes rodovias. A integração de conectividade também pode exigir investimentos intensivos em capital, mas tem a ver também com pequenas empresas, quando a infraestrutura doméstica apoia essa integração. Então, o setor de transporte, o setor energético e o setor de dados são alguns dos mais importantes. Tudo isso tratando apenas de conectividade física. Então,
o investimento e comércio transfronteiriço, falando aqui do ponto de vista da região da Ásia, onde a integração econômica transfronteiriça vem induzindo o desenvolvimento econômico já há décadas. É o principal indutor do desenvolvimento econômico. Então, Japão, Coreia, China e outros já têm décadas de experiência com integração externa e desenvolvimento econômico baseado em comércio, com sucesso na redução da pobreza ao longo das últimas décadas, tudo isso induzido pelo desenvolvimento econômico baseado em comércio. Então, outros países estão seguindo esse caminho. Se olharmos para a ASEAN e as 10 nações que compõem esta associação e o seu desenvolvimento, o investimento e comércio transfronteiriço, que é tão crítico para o seu progresso e desenvolvimento econômico e social, Vietnã, Filipinas, Indonésia, só para mencionar apenas 3 dos países da ASEAN, com significativo crescimento econômico que foi induzido pela integração econômica e participação em cadeias de valor globais, seja componentes eletrônicos ou terceirização de processos de negócios, a infraestrutura de conectividade e infraestrutura de dados é essencial para essa integração. E a Ásia nos traz muitos exemplos do benefício duradouro da integração de conectividade para o investimento e o comércio transfronteiriço. Mas é claro que a Ásia não é homogênea e oferece muitas oportunidades ainda não aproveitadas plenamente. Então, a integração econômica no Sudeste Asiático é bastante forte, mas a integração entre o Sul da Ásia e o Sudeste da Ásia ainda é fraco. Então, há muitas oportunidades oferecidas por uma integração maior. Então, agora, com relação à conectividade institucional, o que diz respeito à maioria das instituições multilaterais. Então, são os bancos multilaterais de desenvolvimento e seu modelo de governança que podem prover o apoio para a integração regional e global. E acho que nós podemos fazer isso desempenhando um papel efetivo, porque podemos ajudar a oferecer conforto, confiança e mecanismos para a resolução de disputas e melhor entendimento de padrões e regulamentações. Então, obviamente, investidores fazem grandes investimentos aí num horizonte de várias décadas e ativos de infraestrutura, e a confiabilidade do marco regulatório é fundamental para isso. Nessa área, os bancos multilaterais de desenvolvimento podem ajudar a criar mais confiança, porque ajudam os governos dos países anfitriões são nossos acionistas. E isso se aplica ao futuro na questão, por exemplo, da privacidade digital. Se aplica a investimentos transfronteiriços, quando nós vemos, por exemplo, os interesses de alguns dos nossos membros que estão interessados em investimentos feitos por países, por empresas chinesas, por exemplo, e também em padrões, normas trabalhistas, normas ambientais, aumentando a confiança e nas práticas internacionais. Então, são exemplos de como bancos multilaterais de desenvolvimento podem ajudar a criar confiança e criar um ambiente de maior apoio para a integração econômica transfronteiriça. Então, eu vou falar algumas últimas palavras sobre a AIIB. Então, nos últimos anos, nós temos tido um forte foco em ajudar os nossos membros a investir em conectividade e infraestrutura. Então, esse é o nosso mandato, a promoção da conectividade. E essa conectividade, como nossos estatutos determinam, se aplicam à Ásia e além. Isso inclui a América Latina, inclui o Brasil, que agora é um dos parceiros, importante parceiro da AIIB. Então, a China criou a AIIB, convidou
diversos países, 57 se tornaram membros, agora nós temos 103 membros, graças à confiança que foi construída. Então, foi uma iniciativa chinesa, mas agora a voz e os interesses dos nossos membros estão protegidos, nós temos uma fundação firme que garante os direitos de todos os países membros. Então, não há o domínio de nenhum membro em particular. Nós temos 100 bilhões de... Nós temos uma classificação de AAA, né? E o modelo de governança e financeiro baseado em outras instituições, como o Banco Mundial e outros bancos multilaterais, e nossos membros... A nossa composição reflete o papel da Ásia no mundo contemporâneo, nossos principais... Só para dar uma ideia da diversidade, nós temos China, nós temos Alemanha, enfim. E nós investimos 24 bilhões de dólares em toda a Ásia e também em alguns países não asiáticos. Nós temos uma missão que é investir na infraestrutura para o futuro, que seja verde, que apoie os nossos membros nas suas ambições de fazer a transição para economias de baixo carbono, conectando países da região e a infraestrutura que utilize inovações tecnológicas e que traga ganhos em toda a região, inclusive em regiões que, às vezes, são um pouco mais lentas na adoção de tecnologias. Estamos também tentando trazer capitais privados para os bancos de desenvolvimento. Claro, uma grande ambição, mas já com resultados práticos. E, em sua curta história, o AIIB tem tido sucesso durante momentos difíceis, economicamente falando. Então, temos abraçado o espírito do multilateralismo em nosso raciocínio e ficamos muito felizes que o Brasil agora seja um membro e trabalhamos juntos com a garantias de equity em vários projetos, investimentos fora da Ásia, mas com conexões com a Ásia, infraestrutura que possa criar essa interação com a Ásia ou com essa mentalidade de redução de carbono em qualquer lugar do mundo, mostrando, então, a conexão do mundo inteiro. O Brasil, o Brasil já captou a importância de fazer parte e ser membro do nosso banco, e aumentando a conexão, a conectividade, não apenas na área de infraestrutura física, mas também com essas conexões globais que aumentem a qualidade de vida das populações e entre as nações. Obrigado. Muito obrigado, Dr. von Amsberg. Conectividade é chave para o mundo de hoje. Ninguém é uma ilha e ninguém está sozinho nos dias de hoje. A infraestrutura, a conectividade, a infraestrutura e também a conexão geral é de extrema importância. Estamos aqui hoje nesse evento por conta disso, por conta dessa conexão. Então, eu concordo que essa conexão possibilita muitas coisas e também empodera
as empresas, mas essa integração precisa ser sustentável e inclusiva, como o senhor mencionou. Gostaria de dizer que vamos passar agora para o nosso colega, o doutor Anil Kishora, falando conosco sobre as suas operações. Doutor, o senhor tem a palavra. Do senhor Gomes, muito obrigado pelo convite para fazer parte desse fórum. O senhor Gomes já disse, ninguém é uma ilha, e esse livro foi publicado já há alguns séculos. O mundo tem mantido essa máxima. Na nossa visão do New Development Bank, que eu vou chamar de NDB, também estamos focando nessa conexão e colaboração. Temos os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, deram as mãos e esse banco nasceu no Brasil, em Fortaleza. Estávamos lá. Embora o local de trabalho seja Xangai. E depois nós temos oficiais residentes em diferentes países. Temos uma sede em Brasília e em São Paulo também. Então, a conexão e a colaboração estão sempre presentes. Em 2015, nós abrimos operações e vou falar um pouco sobre o banco, sobre o que já fizemos no Brasil, para os clientes brasileiros. About what we do and what our plans are going forward. So NDB was established in 2015, as I have already mentioned. Falarei um pouco, foi criado em 2015. E o mandato é bastante claro: mobilizar recursos para infraestrutura e projetos de desenvolvimento sustentável. E acreditamos que a infraestrutura precisa ser sustentável, que nos levará ao desenvolvimento. Propusemos fazer isso no âmbito dos BRICS e em países em desenvolvimento. Percebemos que a lacuna de infraestrutura no mundo e nos BRICS é imensa. E nenhuma instituição sozinha poderá preencher essa lacuna. Então, o que precisamos fazer é complementar o nosso trabalho com outras instituições com a mesma mentalidade. Instituições financeiras, multilaterais, para o crescimento e o desenvolvimento globais. Os BRICS envolvem uma grande parcela da população mundial. Então, precisamos lembrar que, para haver desenvolvimento no nível global, precisamos incluir as economias dos BRICS, falando de um novo tipo de banco de desenvolvimento, com novos relacionamentos, que sejam não prescritivos, não condicionais, porque sabemos que cada um é o proprietário e o dono do seu próprio desenvolvimento. Também sabemos que os países realizaram compromissos sólidos com relação à mudança climática, aos ODS, e não precisamos forçar os nossos membros a se movimentarem com relação a essa agenda. Além do mais, é uma instituição induzida ou determinada pela demanda.
sabemos que nós podemos realizar um compromisso com a Covid-19, com a resposta à Covid-19, e também parte do nosso novo estilo de relacionamentos, não há poder de veto. Os poderes de voto são igualitários. Utilizamos os sistemas dos países que já estão em utilização em cada um dos países com suas próprias normas sociais. Acreditamos que é a melhor forma de tratar e abordar as mudanças climáticas, porque os países estão compromissados com esses objetivos. Nós financiamos em moeda local, acreditamos que infraestrutura e os investimentos em infraestrutura devem ser realizados em moeda local. Então, há também o nosso foco, que é em sustentabilidade. Isso está no nosso contrato e é de grande importância para nós. Há também novas abordagens do nosso banco, de ser rápido, flexível, eficiente. Mais uma vez, voltando às conexões e colaborações, nós queremos construir parcerias. Temos trabalhado em proximidade com outros bancos no Brasil, com o BNDES em particular no Brasil. Então, só para dar uma ideia das operações da NDB, até o final de 2020, nós tínhamos aprovado aí quase 25 bilhões de dólares para 68 projetos, com bom equilíbrio geográfico. Brasil com cerca de 20%, responsável por 20%, e com relação a financiamento, nosso foco é na moeda local. Mas, nesse momento, se incluirmos o euro que corresponde aí a cerca de 1/4, né? Outras moedas correspondem a cerca de 1/4 do nosso portfólio. Com relação a áreas de atuação, naturalmente, o Covid ocupa boa parte da nossa atuação devido a essa pandemia, e dependendo do que nossos países membros desejam, nós iremos focar naquilo que os nossos países membros necessitam. Então, vou prosseguir mesmo sem o slide. Em termos de o que fizemos no Brasil, principalmente depois de abrirmos o nosso escritório regional lá, nós temos algumas áreas muito importantes. Temos um projeto de energia renovável com capacidade de geração instalada de 800 megawatts, 3 projetos de transporte, 2 projetos de desenvolvimento urbano, 2 projetos de eficiência ambiental. Também realizamos financiamento de infraestrutura social em 28 escolas. Temos 3 projetos multitemáticos e 2 projetos envolvendo programas de emergência, o combate à Covid. No próximo slide, então, vou falar sobre o futuro. Nós sabemos que os países membros
inclusive Brasil, necessitarão de cada vez mais financiamento. Como o meu colega da AIIB mencionou, a mobilização de recursos privados é muito importante. E vamos juntar esforços com o Brasil. O foco do debate hoje, da nossa sessão de hoje, é desenvolvimento no Brasil. Como todos sabemos, o Brasil, a Amazônia é grande produtora de oxigênio e estamos aí também aprendendo muito com o Brasil na área de tecnologia. E então eu agradeço muito sua atenção. Muito obrigado, Dr. Kishora. Então, conhecimento e inovação são fundamentais para o atingimento dos objetivos de desenvolvimento. Eu gostaria de pedir ao meu amigo Francisco Gaetano para fazer seus comentários, gostaria de convidá-lo a fazer seus comentários sobre essas apresentações tão interessantes. Dr. Gaetano, por favor. Muito obrigado. É um prazer estar aqui para comentar sobre financiamento de desenvolvimento no Brasil. Eu queria primeiro destacar a importância das apresentações e das reflexões que trouxeram aqui. Eu gostaria de destacar alguns pontos de cada apresentação. No caso do senhor Sharif, eu diria que a África está mais próxima do Brasil, mais próxima do que normalmente percebemos. Quando falamos de conectividade de infraestrutura, geração de empregos, precisamos investir na geração de empregos para gerar riqueza. E de muitas formas, estamos mais próximos da África do que do mundo desenvolvido. O Brasil, é como se o Brasil tivesse vários países dentro de si, e a África tem sido muito bem sucedida, principalmente o leste da África, tem avançado muito na inovação tecnológica e também com mecanismos financeiros inovadores, permitindo o desenvolvimento de mercados de uma forma impressionante e muito substantiva. Com relação à apresentação de Joaquim, e ele conhece bem o Brasil, ele já morou aqui. É impressionante como a palavra conectividade se tornou chave em todas as discussões sobre financiamento do desenvolvimento. Então, conectividade institucional, de dados, etc. Quando nós conectamos os países em redes, nós aceleramos as oportunidades de aprendizagem, as oportunidades de inovação, as transações. E como os recentes eventos do mundo demonstram, poderíamos lidar com a pandemia de Covid-19 sem internet? Não. Precisamos aproveitar essas oportunidades na recuperação que temos à frente. O mundo está se movendo na direção de uma janela preciosa, aberta pelo crescimento na China e nos Estados Unidos, e temos que aproveitar essa situação para recuperar, para uma melhor recuperação, uma recuperação de acordo com diferentes parâmetros. A maioria dos países que pertencem às instituições, que são membros das instituições representadas aqui, nós podemos aprender uns com os outros para melhor aproveitar essa situação e superar o contexto atual. Doutor Kishora, quando falou do BRICS, o Brasil tem orgulho de participar, e ele expressou muito bem isso em sua apresentação. Então, para o Brasil, que é uma potência ambiental no mundo, nós
Vemos que os objetivos climáticos das ODS são muito importantes, são prioritários. Então, todos os bancos têm muitas lições para nos ensinar. Temos uma rede sólida e robusta de bancos de desenvolvimento no Brasil. Temos muito a compartilhar e aprender uns com os outros. Mas eu queria deixar uma pergunta para cada um. Então, nosso problema não é a disponibilidade de recursos. Os bancos de desenvolvimento estão bem, estão saudáveis, mas para emprestar recursos, o que vocês podem nos dizer sobre desenvolvimento de capacidade para apoiar nossos mercados, nossos governos, para que tomem esses empréstimos e utilizem esses recursos em seu desenvolvimento? Muito obrigado, Gaetani. Eu percebo que estamos chegando ao fim do tempo alocado para essa sessão. E eu gostaria de pedir aos nossos panelistas que façam seus comentários finais, reagindo aos comentários de Gaetani também. Iniciando com o Dr. Khaled. Dr. Khaled, seus comentários finais, por favor, com relação aos temas que discutimos hoje. Muito obrigado. Com relação ao nosso comentador, eu diria que a África é o continente que está aberto para negócios. O enorme potencial apresentado pela África realmente é a oportunidade de investimento muito grande. E olhando para a África como um bloco de países onde o nível de consumo provavelmente crescerá 7 vezes nas próximas décadas, o potencial de exportação para a África e o potencial de abertura de novos mercados é sem paralelo. E também as oportunidades de trabalho com países africanos, em parceria com o setor privado para industrializar, para promover uma nova onda de exportações. Certamente isso é parte do futuro. Então, através do Fórum de Investimento Africano, nós temos uma plataforma para investidores brasileiros, oferecendo uma interface com o setor privado dos 54 países do continente africano, para que apresentem suas propostas de promoção de negócios e aumentando as oportunidades de cooperação com o Brasil, e vamos compartilhar informações sobre os resultados desse fórum, inclusive participantes do setor privado. Muito obrigado, Dr. Sharif. Agora eu gostaria de pedir ao Dr. Amsberg para fazer seus comentários finais e responder a pergunta feita. Muito obrigada. Bom, eu acho que o comentário iria eu gostaria de tratar seria sobre as políticas de investimento serem ou constituírem restrições. E, em quase de toda forma, o problema maior, ou a maior questão seria ter bons projetos. E eu gostaria de enfatizar que o modelo de negócios dos bancos de desenvolvimento multilaterais, incluindo outros, não apenas os presentes aqui, é utilizar
dinheiro para apoiar melhores projetos, não por achar que somos melhores ou que podemos dar conselhos, digamos assim, mas ajudar ou apoiar projetos que eles queiram levar adiante para criar condições sustentáveis para o desenvolvimento. Nós estamos em uma posição única de sermos utilizados por nossos membros para utilizar os nossos recursos da forma que acharem que devem em seus próprios países, de forma bastante profunda, com base naquilo que cada país acredita ser importante para si. Então, muito obrigado. Obrigado, Dr. von Arnsberg. E, finalmente, gostaria de pedir ao Dr. Kishora para apresentar suas reações aos comentários e fazer seus comentários de fechamento. Bom, eu gostaria de concordar com o que acabou de dizer, com o que o professor Gaetano acabou de dizer com relação a financiamento. Todos sabemos que quase 17 trilhões de dólares está parado, ganhando pouco juros. Temos todo tipo de investimento, bonds, etc. Mas sabemos que há dinheiro no mercado financeiro, mas de alguma forma não está chegando na infraestrutura. Então, temos várias abordagens e sabemos que algumas são míopes. Então, é muito importante que essa questão seja tratada. Sabemos que há um aumento da população e temos vários passivos. Então, como tratar disso? E sabemos que temos o valor de tempo do dinheiro. É assim que ganhamos juros. Ou ganhamos prosperidade. E estamos todos tentando fazer o que podemos, mobilizando recursos privados, mas há um papel bastante importante também para a academia. E eu gostaria de pedir, inclusive fazer esse pedido, precisamos mostrar como o dinheiro tem servido às economias reais. Apenas estar na bolsa não é suficiente. Precisamos colocar os dinheiros nos setores reais, dados reais. Se não estamos pensando ou seguindo ativos irreais, quimeras. Então, eu espero que a academia possa nos ajudar a propagar essa mensagem. Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos já terminando o nosso tempo. Gostaria de agradecer a todos pelas discussões profundas e por tratarmos dessas transformações-chave na economia global. Então, gostaria de agradecer às instituições também aqui presentes e agradecer, desculpem, a todos, a cada um de vocês que participaram nesse painel. Agora, eu passo a palavra à Adalgisa. Muito bem, então. Secretário, nós temos aqui duas perguntas da audiência, gostaria de saber se os senhores podem responder rapidamente, pode ser? São duas perguntas bem interessantes, o pessoal que está participando e enviando suas questões através do nosso chat, todos que estão acompanhando ao vivo aí. Muito bem, a primeira pergunta, e eu coloco para o senhor direcionar como achar por bem,
é a seguinte: a África, como o Brasil, conta com grande território, com países como Angola e Moçambique, apresentando alto potencial para projetos de manutenção de florestas. Então, como os bancos de desenvolvimento estão atuando nessa área? Eu posso responder. Bom, no African Development Bank está envolvido em cadeias de valor, na melhoria de cadeias de valor. Então, temos essa visão de ajudar ou de apoiar também o comércio de madeira. E temos grandes exportações de madeira para o mundo. O continente africano tem expandido várias áreas de negócios na área da madeira e posso enviar informações sobre as atividades do African Development Bank nessa área, para aqueles que estejam nessa área. Obrigado. Muito bem, temos mais uma pergunta aqui. Uma vez que a educação é uma das principais variáveis para melhorar a digitalização, como é que a União Africana e o AFDB, né, o African Development Banking, abordam essa questão para desbloquear a digitalização e, consequentemente, o potencial de integração e comércio? É uma área particularmente importante e a União Africana tem o objetivo de melhorar o nível de eficiência nessa área consideravelmente, não apenas aumentar o nível de literacia, mas essa área, mas também promover outras áreas importantes na educação e criando a infraestrutura necessária para promover os elos e as interações para a promoção do comércio. A situação na África é bem mais complexa, porque a digitalização é muito importante para nossas empresas, mas também temos muitos jovens que precisam ter acesso à conexão de internet e ao nível de educação que os permita entrar no mundo digital, seja empresas ou indivíduos. A União Africana tem focado nessa intervenção com a digitalização no nível individual e corporativo. Muito bem, então, mais uma vez, registramos aqui os nossos sinceros agradecimentos a todos os participantes deste painel. Secretário, o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa, alguma finalização? Gostaria de agradecer pelos comentários. E, desculpem, no início eu pulei a parte da apresentação, eu ainda sou novo nesse tipo de formato, mas acabamos o nosso tempo e eu acredito que o Brasil tenha muitas oportunidades para o futuro e precisamos tomar essas oportunidades. Todas essas oportunidades que temos adiante de nós. Então, muito obrigado pela participação de todos e pelos comentários e apresentações, e sabemos que temos outras discussões muito importantes sobre as oportunidades na América Latina. Muito obrigada.